Hoje eu trouxe o tema Missão do Homem Inteligente na Terra. Vamos ver o que é missão e depois vamos ver o que é inteligência, né? Vamos ver no radical da palavra. Olha que interessante o trocadilho de palavras. A palavra missão vem de missa. A Igreja Católica não celebra a missa, ela não dura aí 1 hora, 1h30, 2. Uma missa grande é uma missão. Olha que interessante, missa, missão, uma missão grande. E nós não celebramos a nossa vida com uma missão? Faz sentido, não faz? Nós não temos uma missão aqui na Terra? Então nós estamos celebrando, não exatamente uma missa, mas celebrando a nossa própria vida. Vejam que interessante, celebrar é reconhecer, é viver. Olha quantos adjetivos a gente pode colocar, quanta qualidade a gente pode colocar na celebração do nosso interior. Ah, fica bonito, né? Fica romântico, né? Muito bem. Agora vamos ver o que significa a palavra inteligência. Eu já tinha falado isso numa outra ocasião, faz tempo, já uns 3 anos atrás, sobre as traduções de algumas palavras gregas e latina. A palavra inteligência vem do grego, que é uma contração entre inter mais leger, quer dizer leio dentro. Veja que interessante. Quando eu sou verdadeiramente inteligente, literalmente eu estou lendo por dentro. Lendo o quê? As minhas emoções, os meus sentimentos. Verdadeiramente estou usando a inteligência. Mais tarde, a psicologia moderna, ela diz que a inteligência é a capacidade de adaptação ao meio ao qual nós vivemos. E está absolutamente certo, também. Mas no literal, literalmente é ler dentro. Então, a nossa missão é ver como nós estamos vivendo e depois a gente vai externar. E a maioria das pessoas na humanidade quer acertar a sua vida exteriormente, lá no exterior. Eu preciso ganhar o dinheiro, eu preciso do emprego, eu preciso comprar. Claro que você precisa de tudo isso. Claro, não tem dúvida. Mas, primeiro, precisamos acertar o espírito. Se nós não acertarmos o espírito, como vamos trabalhar do lado de fora? O lado de fora é sempre consequência. Aí vem o Espiritismo explicar ação e reação. Então nós precisamos ver isso. Vamos ver então, vamos começar pelo nosso corpo. Nós vamos ver a missão do nosso corpo. Vocês acreditam que nosso corpo tem uma missão? Bonito, né? A missão do corpo, né? Estranho isso, né? Mas o corpo tem uma missão. Vamos imaginar, temos 3 divisões, né? Cabeça, tronco e membros, pronto, em 3 partes. E essas 3 partes são comandadas por quem? Pela nossa mente, que é comandada pelo Espírito. E nós somos um Espírito que temos um corpo físico. Agora imaginemos, por exemplo, nós temos 7 chakras conhecidos, os mais fortes chakras, que é o coronário, frontal, laríngeo, esplênico, gástrico e o genésico. Vou falar só de 2 para a gente não alongar muito, senão não dá tempo. Até 9 horas? Até 10? Bom. Então, imaginemos, um dos chakras principais que nós temos, por incrível que pareça, é o genésico. Genésico vem de genitália homem e mulher. Porque ele é que comanda a força criadora. É a força erótica que nós temos. Quando se fala em erotismo, as pessoas já logo pensam no dito cujo do sexo, né? Mas não é só isso, gente. A humanidade é que vai para as funções do sexo, por causa das zonas de prazer. Porém, essa força criadora é quando nós temos uma força interior que podemos fazer tantas coisas, realizar as coisas. Tudo eu posso naquele que me fortalece, segundo Paulo de Tarso, e você vai e começa a recriar coisas dentro de você, e as funções começam a melhorar. Tudo isso graças a esse chakra. Entretanto, quando as pessoas
vão para a promiscuidade sexual, é onde elas se degeneram. Então, essa função, muitas vezes, tanto aquele que reprime o sexo, quanto aquele que descamba para a promiscuidade, degenera. Muitas pessoas que têm câncer foram degenerados no passado. Eu venho descobrindo isso. É duro ouvir isso, né, gente? Mas é um fato terrível isso. Degenerado, porque nós, muitas vezes, partimos para outro campo. Aquela energia que nós temos, aquela energia que poderíamos estar distribuindo para o campo da criação, a gente só faz aquilo, né? Aquela chamada, só pensa naquilo. E a humanidade é assim. Vejam que os animais têm um determinismo animal. Quando chega a época do acasalamento, eles têm a famosa lá, o cio, e eles têm os acasalamentos. Passou disso, está tudo certo. O homem não. O homem erotiza, cada vez mais ele vai chegando. Assim como as irmãs freiras, também, que reprimem muito o sexo, também se degeneram. Porque tanto, como eu disse, reprimir quanto desenfrear não faz bem. E o chakra, também um dos principais, é o cardíaco, que cuida do sentimento. Veja a missão do nosso corpo. E nós temos mais de 2.000 chakras espalhados pelo corpo inteiro. Só esses 7 é que comandam. Tem um chakra intermediário, eu venho fazendo pesquisa, e eu estou vendo cada uma impressionante. O chakra humeral, tanto com H como U, depende da pronúncia, depende do sentido que as pessoas forem interpretar. O chakra humeral está localizado entre os 2 pulmões aqui atrás, bem aqui no centro dos 2 pulmões. Esse chakra é o chakra da mediunidade. Vejam isso, chakra da mediunidade. Vocês já viram falar nisso, gente? Difícil, né? Mas é o chakra que é responsável pela mediunidade. Veja a missão do nosso corpo. Já vamos falar do nosso espírito, como espírito. E eu tenho atendido pessoas com a famosa, já ouviram falar da fibromialgia, que é dores por tudo quanto é lado do corpo, e eu venho constatando que o seu chakra humeral está desequilibrado, que é o da mediunidade. Aí vamos lá, o que é mediunidade? A mediunidade é uma palavra que vem do latim, que é derivada de medium. Medium quer dizer meio. Meio de comunicação entre o plano físico nosso com o plano espiritual. Aí alguém pergunta, quem tem mediunidade? Todos nós temos mediunidade. Eu tenho mediunidade ostensiva, muito ostensiva, demais. E ai de mim se eu não andar na linha, eu descambo, eu desequilibro. Preciso estar sempre ali, firme no leme da minha vida. E eu falo isso sempre nas palestras. Então a função, a missão do corpo é estar bem distribuído, melhorar o seu ser. Mas quem é que comanda isso? A mente. Agora já estamos chegando lá. A mente. A mente dos pensamentos discursivos, a mente cognitiva. Mas quem é que comanda essa mente, esse cérebro físico? Somos nós, como espírito. E mais ainda, essa carinha que vocês têm, que eu tenho, quem é que moldou? Foi o perispírito, que é o corpo fluídico do espírito. É ele que é o responsável por tudo que nós somos. E quando vamos, a mamãe e o papai acasalar, o espermatozoide une com o óvulo, e aí já está o espírito alojado. E aquilo que somos, vamos começar a trabalhar. E aí somos o que somos. Então nós precisamos ver, veja que já começa aí a missão do espírito, já no corpo. Você já imaginou a gente ter outras missões? E qual é a nossa grande missão? Viver bem. Vocês acreditam, gente, que nós precisamos viver bem? Minha vida, você não sabe como é que está, você precisa ver, papai e mamãe foi embora, meu marido, minha mãe, e aquela choradeira, aquela reclamação, para com isso, para de reclamar, que isso?
Você está inteiro? Você está inteira? Dá uma olhadinha. Estávamos comentando antes, né, antes de chegar na palestra, com nossos amigos aqui. Há esperança para tudo. Cadê Deus no coração? 3 perguntas maravilhosas que Kardec fez dentre as 1019 perguntas no Livro dos Espíritos. Eu classifico estupenda. A primeira, a 621 e a 919. A primeira é: o que é Deus? A resposta: causa primária de todas as coisas. Quando eu sinto que Deus é que causou tudo, que Deus é que fez tudo, todo o grande universo, veja as funções, veja a missão dos astros, tudo trabalhando, bilhões de estrelas, bilhões de galáxias, e cada galáxia bilhões e bilhões de estrelas. Você já imaginou a missão de cada uma delas? É claro que nós estamos falando de missão no sentido figurado. Veja que maravilha saber que existe esse Deus maravilhoso, que eu tenho fé no coração, mas temos que ter confiança. Se eu tenho fé em Deus, mas não confio em Deus, como é que eu posso viver direito? Então, causa primária de todas as coisas, vejam que maravilha. Depois a outra que complementa, Kardec pergunta: onde está escrito as leis de Deus? E a resposta bem curtinha, bem sucinta: em vossa consciência. Você já imaginou a tua consciência que manda em você? Faça, não faça, vou ou não vou, calo ou falo, você faz o que você quiser. Você sabia que vocês fazem o que vocês querem? Alguém pode discordar? Vocês acreditam nisso ou não, gente? Me ajuda aí, vamos fazer pergunta, hein, gente? Vocês acreditam nisso ou não? Vocês fazem o que vocês querem? Passam o que querem passar? Alguém diz: não, isso é mentira, eu estou passando umas coisas que eu nunca desejei para ninguém. Por que eu estou passando isso? Agora vamos a uma outra resposta. Esquecemos que somos reencarnantes, que já escolhemos isso várias vezes em outras reencarnações, estamos num prolongamento. Olha a nossa missão aí cumprida. Lembra da missa? Missa cumprida, celebração. A nossa missão não é só essa aqui, nessa presente reencarnação. A nossa missão já vem vindo de 20, 30 reencarnações, sabe lá Deus de quanto tempo para cá? Olha a nossa missão aí, falamos do corpo. Agora nós como espírito propriamente dito, olha a nossa missão. Então nós já escolhemos muitas coisas e não sabemos, porque o nosso inconsciente é que reserva essas informações. Então nós precisamos ver. Aí alguém diz assim, né? Mas eu vou saber o que eu fiz, sei lá, 1000 anos atrás. Isso aí é apelar, não é? Tem gente que pode pensar isso, né? Não. E as suas tendências? Eu sempre falo isso nas palestras. As suas tendências, você tem tendência para ser negativo? Você tem tendência para violência? Você tem tendência para isso ou para aquilo, seja lá o que for? Vamos descobrir as nossas tendências. Estas tendências é o que nós carregamos de outras existências. A vida é uma só. A vida é uma só. Nossa vida é sempre uma. Porém, centenas e centenas e centenas de existências. Existimos várias vezes em várias épocas, inclusive vários orbes. Sabe-se lá se a gente vem de outras galáxias, hein? Outras terras? Nós não sabemos, parecidíssima com a nossa. Tá certo? E a missão da humanidade, em geral, a missão histórica. Como é que é essa missão histórica? Vamos começar por Jesus. Jesus, a maior alma que apareceu encarnada na Terra. Você já imaginou a missão de Jesus? Nem precisava passar nada. Nós sim precisamos passar. Jesus não tinha que passar nada, e ele veio por quê? Pelo amor às criaturas. Pelo amor, ele já tinha mandado o Lao-Tse, já tinha mandado o Buda, tantos avatares descidos, quantos que ele mandou. Veja a missão de cada uma dessas pessoas. Fizeram por amor, sofreram por amor, injúrias, e Jesus não foi também? A coroa de espinho na cabeça, quantas humilhações, e ele estava lá firme.
E ele veio fazer o que aqui na terra? Dar a diretriz para que a gente possa melhorar. Tanto é verdade porque desde 2000 anos para cá, a gente vem reencarnando e ainda muitas vezes renitente no erro. Nós erramos porque somos teimosinhos, desculpa a expressão. Quando a gente deixa de ser teimoso, renitente ali no erro, a gente começa a ser mais light, mais suave. Por isso que Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, que é dela o reino dos céus. Ele não se referiu às criancinhas somente de 4 aninhos, puras. Eu falei até 4, hein? Depois 8 já entra na internet e já está no teclado lá, e aí já começa outra coisa, né? Mas até 4, 5 anos é uma pureza maravilhosa. E nós, os marmanjões aí, já homens e adultos já, de tantas esferas aí, já passamos tantas coisas. Ele se referiu também a homens e mulheres que têm um coração mais puro. Nós podemos ter esse coração puro que Jesus se referiu? Sim ou não, gente? E por que nós não manifestamos? Por que, gente? Temos medo. Medo de expor. Medo de expor, que ele vai saber de mim se eu sou o que... Pois quando eu sou o que sou e exponho, eu sou mais feliz, eu estou pondo para fora. Vejam isso. Eu não estou aqui fazendo a palestra, estou pondo para fora. Quando eu sou inteligente, eu estou enxergando o que está se passando comigo. E se eu usar essa inteligência para a capacidade de adaptação, eu me adapto ao meio onde eu estou vivendo. Então eu vou saber lidar com mamãe, papai, com o marido, com a esposa, com os filhos, lá na escola. Nós vamos saber lidar com todo mundo. Veja a nossa missão. Veja a missão de Kardec. Trazer o Espiritismo para dar a luz do entendimento de Jesus, principalmente. Mas também veio trazer a filosofia dos Espíritos, principalmente no livro dos Espíritos. Então vejam quanta coisa, quanta missão nós temos. Nós temos um dever, não é uma obrigação, mas um dever de melhorar a nossa vida. É um dever nosso. Ora, estamos reencarnados, gente. O que estamos fazendo na Terra? Oi? Quem falou? Alguém disse alguma coisa? Ah, foi a menininha. Eu pensei que ela estava perguntando. Que bom. Ela só deu um chorinho. Precisamos indagar o que estamos fazendo na Terra, gente. Aproveitar as palestras, aproveitar essa casa maravilhosa, que tanto nos acolhe, que tanto dá tanta coisa maravilhosa de amor, de carinho, os trabalhadores. Gente, tudo isso é amor. Vamos experimentar o nosso amor. Estávamos comentando, enquanto tem vida há esperança. Está na terra, tem coisa para fazer. Porque quando não tem mais o que fazer, Deus te leva mesmo. Vai embora, o seu ciclo termina. O ciclo aqui na terra. Mas você está vivo, tem coisa para fazer. Eu atendo pessoas, às vezes, marido e mulher, às vezes frios um com o outro, porque não há uma troca mais, apenas uma função. Veja, a missão deles está acabando? Não. Apenas viver socialmente. Vocês acham que a vida é boa sem só viver socialmente? Cadê o prazer de estar com a pessoa? O prazer do pai e da mãe conversar com os filhos, trocar uma ideia, bater um papo, olhar nos olhos, pegar. E às vezes eu falo para os marmanjos, já pegou na mão da sua mulher? Sentou na cama antes de dormir e fez um cafuné na sua orelhinha. Oh, mas o que é isso? Eu sou o homem adulto. Mas então, tem que fazer o homem adulto muito endurecido. Ensinar marmanjo. E ela também, viu, a marmanja também fria, né? Não quer dar carinho para o marido, para os filhos, né? Não no sentido malicioso, mas carinho mesmo. Lembra? Vinde a mim, as criancinhas, vinde os adultos para que a gente seja mais manso, mais manso. Então nós precisamos ver qual é a nossa missão. Alguém vai dizer, eu casei, tive filho, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não é assim que a gente pode pensar? Muito bem.
Mas a verdadeira missão é viver em evolução. O Espiritismo explica muito bem isso. Nós precisamos evoluir. Nós vamos evoluir, quer você queira ou não, saiba ou não, nós vamos evoluir. Nós temos as leis para ser cumprida, mas as leis estão na sua consciência. E a outra pergunta, que eu acho maravilhosa, 919 no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos da codificação, o que se pode fazer para melhorar moralmente a nossa vida, melhorar mesmo? Então, quem respondeu foi Santo Agostinho. Ele disse, faça como o filósofo antigo, conhece-te a ti mesmo, que a verdade vos libertará. Ou então faça como eu, quando era encarnado na terra. Ao final do dia, sentava na cama e verificava o que eu fiz de bom. Eu machuquei meu vizinho, eu gritei, eu xinguei, eu maltratei. Veja quanta coisa linda que ele fazia. Gente, eu venho fazendo isso há muitos anos, é um balanço do que você fez no dia. E eu vou botando em prática isso. Vejam, botando em prática. E falar no que eu estou falando sobre mim, a minha vida, eu sempre falo isso nas palestras, comecei ao contrário, devia ser espírita, fazer curso, tal, não. Eu fui catado pelos espíritos e eu não tive jeito. Via espírito para tudo quanto é lado, totalmente desequilibrado, medroso, morria de medo, chorava que nem um bebezão. Até que eu comecei a enfrentar tudo isso. Ou enfrenta ou vai parar no manicômio. Eu sempre falo isso nas palestras, mas para dar testemunho. Então, o que nós temos que fazer? Verificar a nossa vida, como eu verifiquei. Então, eu comecei a tratar com os espíritos como se estivesse tratando com vocês. Via naturalmente, comecei a desenvolver, trabalhar isso, conversar com aquilo. Depois é que eu fui ser espírita, depois é que eu fui estudar, passar a ser pesquisador até hoje, ficar pesquisando, para a gente melhorar a nossa vida. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, será que espírito existe mesmo? Tem hora que eu nem sei se eu acredito, viu? E é espírita, hein? Eu já vi isso. Vocês acreditam? Gente do céu. Eu vou contar algumas passagens que aconteceu comigo. Eu trabalhava num centro bem grande, era o Perseverança, acho que todos conhecem, né? Eu trabalhei lá há 6 anos. E tinha uma moça lá, uma moça bacana, nossa amiga, vivia com dor nos calcanhares, nos 2 pés. E eu peguei e falei assim, o que está acontecendo? Ela falou, eu não sei. Fui para tudo quanto é médico e até hoje, até especialista não sabe o que está acontecendo comigo. E eu tenho dores ininterruptas. Eu não aguento mais de dor. E eu falei, mas que coisa estranha, né? Interessante. É para se estudar isso. Ficou por isso mesmo. Fui para casa. Quando eu fui para casa, eu consigo penetrar nas regiões espirituais no astral, que é desdobramento. E eu vi um homem com uma espécie de um grilhão, batendo nos calcanhares dessa mulher. Assim como eu estou fazendo aqui, batendo. Foi sem querer, eu disfarcei aqui e falei também, né? Ninguém percebeu. E ele batia nos pés dela. Ele estava há 200 anos, segundo a espiritualidade para mim, 200 anos desencarnado, e ele vinha perseguindo os seus antigos, aquelas antigas escravas, e ela é uma das escravas. E eu falei, o que está acontecendo? Por que eu estou vendo isso? E eu tenho a mediunidade, como se fosse uma esponjinha, de tirar da pessoa. Isso já aconteceu várias vezes. E o que aconteceu? Aquela criatura foi esclarecida. Quando eu cheguei no centro na outra semana, ela veio, me deu um abraço e falou, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Não tenho mais dores. Vocês acreditam nisso, gente? Parou as dores, eu quase chorei. Parou as dores da mulher. Ano a fio ali, doendo. Vocês já sentiram, às vezes, pontada assim? Nossa, eu senti umas pontadas aqui no estômago. Eu já vi entidade com faca desse tamanho fazendo assim, só que eu consegui ver. Muitas vezes são entidades que não gostam da gente e faz isso. Espírito existe sim, gente, está lá e na nossa carinha. Mas eu falo isso não é para amedrontar, é para constatar que existe. Não estaria aqui falando tudo isso mentindo, seria horrível. Não há razão nenhuma de se falar isso. Veja que essa é uma das minhas funções, uma das minhas missões. Estou falando da minha pessoa agora. Aí eu volto a fazer a pergunta, qual é a sua missão?
Além, é claro, de continuar casado, tem os filhos, trabalhar, blá, blá, blá. Será que nós não temos que melhorar nosso espírito? Será que nós não temos que ver o que está acontecendo? Todos pegaram a gravura? Todos receberam a gravurinha? Não receberam? Cadê a nossa Ana? Ô Aninha, você pode... Vamos dar uma lidinha para a gente se situar um pouquinho ali, o que Jesus está falando? Senão eu acabo, continuo e a gente não vai terminar. Aê, obrigado. Vamos dar uma lidinha ali. Veja que figura bonita de Jesus, né? Então, aqui lá em cima, do lado esquerdo, Jesus está do lado esquerdo, né? Lá no capítulo 7, no Evangelho segundo o Espiritismo. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada, a nossa inteligência. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Isso está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós usássemos essa inteligência, lembra no começo? Inteligência no literal, leio dentro. Quando eu enxergo o que se passa comigo, eu sou verdadeiramente inteligente. Mas muitas vezes as pessoas usam a inteligência para o mal, distorce o bem. Politicagem, usa inteligência. Ladrões assaltam bancos, usa inteligência, mas distorce o bem. O que nós estamos nos referindo aqui é na pureza da integridade humana. Nós estamos aqui falando na filosofia interior, que essa inteligência trabalhada, nós vamos nos sentir bem. Quando eu começo a enxergar o que se passa comigo, eu começo a desintegrar energias negativas. E outra coisa, pelas pesquisas que eu venho fazendo, quando você estiver se sentindo mal por alguma razão, mesmo que tenha dor, mesmo que está passando um dissabor, agradeça. O agradecimento faz com que você desintegre energias negativas. Quantas vezes temos que agradecer por dia? Talvez umas 1.000 ou 2.000 vezes. É muito, né? Talvez até mais. Estar sentindo-se grato a Deus. Precisamos disso, gente. Precisamos sentir-se grato a Deus. Será que a gente é grato, gente? Ou a gente levanta, ai que vida, eu vou ter que ir no metrô, tanta gente, ai que vontade de ficar na cama. Não é assim? Mais ou menos, quando vai pegar o metrô? Ou a gente levanta e fala, Senhor, obrigado, mais um dia de oportunidades. Nós fazemos isso? No meu tempo, quando não mexia com os espíritos, era uma angústia, né? Hoje, graças a Deus, não levanto assim. Hoje eu levanto falando, obrigado, Senhor, tenho tantos desafios hoje que eu nem sei por onde eu começar. De repente a natureza joga para mim. Isso chama-se fé. De repente algo aconteceu totalmente diferente do que eu queria. De repente eu falo, obrigado, Senhor, vai dar certo. Quando menos espera, alguém deu um telefonema, resolveu o problema, nem fiz força. Isso chama-se fé, confiança em Deus. Gente, por que estamos aqui hoje? Eu não tinha o que fazer, eu acordei cedo, eu fui assistir uma palestrinha. Não, viemos porque estamos em busca da gente. Uma palavra amiga, um tratamento da casa, algo que vai melhorar a sua vida, mas quem tem que trabalhar na sua vida é você. Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. Agora quero ver a sinceridade de vocês, hein? Jesus curava? Sim ou não? Tem certeza? E agora? Deixei vocês em dúvida. Sim ou não? Como é que Jesus curava, gente? Ele fazia assim, curou? Ele estimulava a autocura nas pessoas. A prova está, a tua fé que te curou. Os seus fluidos eram tão poderosos que conseguia penetrar nessas camadas inferiores. E aí, com a fé das pessoas, se curavam. É o estímulo. Então, nós precisamos desta fé. Precisa Jesus aparecer na nossa frente para a gente acreditar, gente? Não precisa mais, né?
Jesus precisa retornar, gente, de corpo e alma de novo. Como seria Jesus agora, hein? Acho que as pessoas iam brincar com ele. Tem um tal de Henry, que ele se dá uma de... Pelo amor de Deus, né? O homem fala que é Jesus, né? Tadinho dele, né? Ele vai levando as pessoas no bico, né? Vai. Precisamos testar os nossos instintos. Porque se você deixar, você vai passar 10 anos, 20, meu Deus, eu estou nessa idade e não passei nada, o que eu fiz? Aí você começa a se arrepender. O que nós precisamos é limpar o cosmos interior. Nós precisamos enxergar o que se passa com a gente. No enxergar começa a se dissolver as entranhas negativas que nós carregamos. E muitas. São as trevas. Kardec, no livro Céu e Inferno, pergunta: onde está o céu e o inferno? E a resposta tão curtinha: aqui, tua cabeça, tua mente, você. Você faz o teu céu e você também faz o teu inferno. Vocês acreditam nisso, gente? E não importa a nossa idade cronológica, se já chegamos a 80, 90, 100, ou estamos com 3 aninhos, 3 aninhos ainda vai crescer. Nós precisamos enxergar. Eu falo isso com tanta convicção que sai da minha boca de tal maneira que é incrível o que eu sinto. Porque eu passei por tudo isso e passo para as pessoas agora nas palestras. Certa feita, meu irmão estava construindo a casa dele. Estava num terreno. Não conseguia ficar com nenhum pedreiro para fazer a casa. E eu falei, mas o que está acontecendo? Não sei, não para ninguém. Ele não conseguia dar um pontapé inicial. Não conseguia. Aí eu fui intuído de ficar no local. Eu pedi licença para ele e falei, deixa eu ficar sozinho aqui. E eu fiquei mais ou menos de meia hora, 40 minutos. Comecei a me concentrar, pelo amor de Deus. Eu cansei de contar entidades que estavam ali na redondeza. Eu acho que eu contei umas 60, mas devia ter umas 200, 180 entidades. Uma fila indiana atrás da outra. Tanto sofredor, e eu tive que receber toda aquela carga energética, quase que eu desequilibrei, quase que eu desmaiei, de tanta energia negativa que eu recebi. Mas eu estava fazendo aquilo por amor, meu irmão. E o que aconteceu? Fui fazendo oração, aquelas entidades foram sumindo. Não deu uma semana, já começou, e ele hoje, graças a Deus, fez a casa dele. Impressionante, não é, gente? Dá para acreditar nessas histórias? Parece uma mentira, né? Ah, o homem aí inventa aí umas histórias que não é assim? Gente do céu, o mundo espiritual está aí na nossa carinha. Nós precisamos não acreditar que existe espírito aqui ou lá, não. Deixa os espíritos para lá, é problema dos espíritos. Nós temos que ver o que estamos fazendo aqui. Nós precisamos acordar. Paulo de Tarso diz, acorda para as coisas do alto. As coisas do alto e as coisas interiores. Jesus dizia, a porta larga é fácil. O que é porta larga, gente? É o mundo, a tentação do mundo. O mundo é tentador, não é, gente? E a porta estreita, é muito difícil, é a porta do Evangelho. É a porta da boa nova. A boa nova que você precisa estar trabalhando no seu ser. Ter essa boa nova, ter um Evangelho no seu coração. Mas não vamos bancar o santinho, né? Vamos sair na rua, hoje eu sou santinho. Não, vai ser como você é. Longe de eu ser santinho, longe. Mas conhecedor da minha vida. Conhece-te a ti mesmo, que a verdade vos libertará. Gente, queridos amigos e irmãos em Cristo, eu considero vocês meus irmãos, e não é de boca, viu? É de coração, porque hoje eu sinto isso das pessoas.
Hoje eu me aproximo emocionalmente das pessoas. Antigamente não era assim, fazia distinção, porque não estava enxergando. Quando eu comecei a ver que todos nós em Cristo somos irmãos, nós começamos a aliviar a carga energética negativa. Nós precisamos melhorar o nosso ser. Aproveita essas palavras para você deixar fluir o seu coração, deixar muita como a nossa companheira, está lá com atrito, mas deixa para lá, assim, no sentido de compreender, respeita, deixa para lá, está tudo bem, e as coisas vão se acalmando. Nós precisamos fazer isso, porque se nós não fizermos isso, a nossa tendência mental é sempre redundante, a mente começa a voltar sempre, viver do mesmo jeito. Já perceberam? A gente toma banho do mesmo jeito, se esfrega do mesmo jeito, senta do mesmo jeito, come do mesmo jeito, pega o garfo, a gente está sempre... Porque a mente está sempre repetitiva, é preciso renovar. Renovar os pensamentos. Quando eu renovo os meus pensamentos, são energias novas que você recebe. É energia interior que você precisa, que eu preciso, porque viver na Terra é um desafio. Então a missão do homem inteligente na Terra é saber viver, é saber conviver. Conviver com você, conviver com os parentes, conviver com as pessoas na sociedade, e aí a gente vive melhor. Obrigado, queridos amigos, um beijo grande no coração de vocês, tá? Muito obrigado.